senhores deputados, imprensa, internautas, queria cumprimentar todos, aí, cumprimentar nosso amigo Adão, que está ali na galeria, lá de São Francisco do Brejão, nosso pré-candidato a prefeito, que está hoje fazendo uma visita aqui à Assembleia Legislativa. É uma satisfação muito grande tê-lo aqui na galeria. Mas eu ouvi ainda há pouco o nosso colega, o Rigo Teles, aqui falando sobre os índios, o Dia do Índio, que está comemorado nessa data aqui ao general Rondon. E hoje os indígenas do Brasil, nós fizemos uma retrospectiva. Inicialmente, aí, na época do descobrimento do Brasil, nós tínhamos mais de 5 milhões de índios no Brasil. E hoje, eu acredito que não tem 500 mil no Brasil. Eu tive a oportunidade de parte da minha vida como profissional, trabalhei mais ou menos quase 10 anos relativamente à causa indígena. Trabalhei aqui no Maranhão, no Alto Caru, Alto Turiaçu, ali na década de 80. Então, ali eu me lembro que em 86, 87, lá no Alto Caru e Alto Turiaçu, eles, naquela época, aquela área foi invadida e toda financiada, aquela área do Banco no Brasil, e ali foi um trabalho muito grande, que nós tivemos a oportunidade de presidir um inquérito policial relativamente à invasão da terra indígena. E depois, em 89, eu fui para Roraima, onde ali nós tivemos a oportunidade de coordenar a Operação Selva Livre, de 89 a 92. E ali que chegava em Roraima, o Romero Jucá, me lembro bem na época, Nildo Campos, eles estavam iniciando na política. O Romero Jucá trabalhava na FUNAI na época. E depois foi governador do estado e hoje senador. O Nildo Campos também que é governador, hoje parece que é sua esposa. E lá, naquela época, a nossa missão era tirar cerca de 40 mil garimpeiros da área indígena dos Yanomamis. Os Yanomamis são os índios mais rudes do Brasil, mais primitivos que tem no mundo. Então, eles têm uma área lá em torno de 10 milhões de hectares, área indígena dos Yanomamis, e o trabalho de retirar todos esses garimpeiros que nós entregamos na época, em 92, praticamente a área sem nenhum garimpeiro. Eu olhava hoje pela manhã uma operação onde foram queimadas e destruídas várias balsas. E naquela época que nós começamos, ainda não tinha a lei do meio ambiente. A lei do meio ambiente foi feita naquela época, naquela operação, de 89 para 91, e que nós apreendíamos centenas de aeronaves, mas não tinha lei que pudesse dar sustentação jurídica. E por isso, pela Operação Yanomami, a Operação Selva Livre, foi que surgiu a lei do meio ambiente na época do governo Collor. Então, dali que começou a lei do meio ambiente para dar sustentação à Operação Selva Livre, naquela época, na área indígena dos Yanomami. Em 91 ou 92, nessa grande operação, houve também que os garimpeiros, na época, mataram, emboscaram cerca de 16 a 20 índios. E eu tive a oportunidade também, naquela época, de presidir um inquérito de genocídio, que foi o primeiro inquérito no Brasil, eu acredito, que tenha sido presidido, e nós tivemos a oportunidade de presidir esse inquérito e concluímos. Então, ainda depois daquela época, a União, com certeza, não segurou, ou não continuou o trabalho, que é muito difícil, porque de Roraima, a área indígena dos Yanomamis, lá tem a base de Surucucu, que é a base do Exército, lá, é em torno de 2 horas de aeronave, de helicóptero, de pequenos aviões, para que se chegue até lá. Então, a dificuldade é muito difícil para que se chegue, e também a alimentação para os garimpeiros, a maioria
é feito por lançamento de pequenas aeronaves que passa e coloca óleo diesel em bujão de gás e alimentação, que é tudo por lançamento. Então, a área é muito difícil de acesso. Você tem uma ideia, logo que começamos a operação, com 700 homens, uma semana, mais de 300 policiais federais saíram com malária. Então, uma área também que tem muita malária, de 91, eu tive 6 malárias só no ano de 91. Então, o problema de malária é muito difícil naquela área e muito inóspita. Então, é uma área também que chove muito. Muitas das vezes a gente ia para um local e ficava 2, 3 dias no mato, porque o helicóptero não voltava para retornar, porque lá é uma altitude muito alta, não tinha como helicóptero buscar a gente onde deixava. Porque lá naquela região, o aeronave só voa até 4 horas, até 16 horas. Então, muitas das vezes nós saímos 5 horas da manhã, aí o helicóptero deixava num ponto e a gente saía para fazer o trabalho na mata e retornava por 15 horas, a gente tinha que estar no ponto ali para esperar o helicóptero. E se porventura, naquela época chovia muito, a gente ficava 2, 3 dias lá na área, muitas das vezes sem poder retornar para a base, porque o tempo muito fechado. Mas nós estamos hoje falando aqui do Dia do Índio, que as dificuldades ainda são muito grandes. Hoje nós temos ainda a lei de Índia de 76, que nós temos os índios isolados, que tem uma quantidade muito pequena, temos outros em vias de integração, que são todos eles integrados. Você tem uma ideia, hoje nós temos uma percentagem menos de 0,1% de índios integrados no Brasil, ou seja, todos os índios, ou quase todos, são tutelados, ou seja, são em vias de integração. Então, toda a população indígena do Brasil hoje, quase que 100% são em vias de integração. Isso aí, senhor presidente.